AudioJungle. Estamos entrando aqui ao vivo com a professora Katia Meckler para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre personalidades patológicas. Então estamos esperando a professora chegar e logo a gente já inicia. Olá, professora! Olá, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Como é que foi de Tudo semana? bem? Tudo certinho, e você? Ah, ótimo, tudo ótimo, graças a Deus. Ansioso pela nossa aula. Ah, tem muita coisa para falar hoje, né? Você viu que na Isso. semana passada a gente nem conseguiu falar tudo, ainda tinha umas perguntas, e aí tem Mas muita que bom. coisa. Mas que bom, que bom. Quando tem muito assunto, quer dizer que é bacana de fazer a live, né? O problema é aquelas lives sem assunto. A gente, quando vê, já acabou o nosso tempo. Exatamente. Me diz uma coisa, está dando para me ouvir Ah, bem e me ver bem? muito, muito bem, tudo certinho. Então tá ótimo. Tudo certo. Perfeito. Bom, eu vou introduzir então o nosso tópico de hoje. Né? A gente está na terceira live de 8, né? De uma série de 8 que a gente vai trabalhar sobre personalidades patológicas. E hoje a gente vai falar sobre os esquizotípicos e antissociais. E tentar, de alguma forma, se a gente conseguir, responder as perguntas da semana passada e as que foram chegando aí através do nosso Instagram também. Então, eu sou Alexandre Rodrigues, trabalho já com neurociência aplicada a negócios há mais ou menos 10 anos, né? E fiz esse convite, né? Com muita honra recebo a professora Katia Meckler aqui, a qual eu já sou fã do trabalho dela há muito tempo. E ela aceitou com muito carinho fazer essa série de lives, né? Serão 8 aulas praticamente, e a gente está editando esses vídeos dessas lives depois que elas terminam e a gente está colocando lá no nosso canal do YouTube para que a gente então consiga proporcionar a maior parte das pessoas que não conseguem esse horário conseguir assistir a live, conseguir assistir essa série de lives desde o início para fazer esse acompanhamento, porque de alguma forma a gente tenta não repetir assuntos e de outra forma também é importante que pegue o contexto, né, desde o início, até porque se você tiver alguma dúvida, alguma questão, consiga me mandar questões que a gente ainda não respondeu, né? Eu passo a palavra para a professora Kátia se apresentar rapidinho e depois a gente já inicia o nosso tópico de hoje. Olá, professora, tudo bem? Então, oi pessoal, assim, mais uma vez obrigada, professor Alexandre. Eu também sou sua fã, porque, enfim, já estou acompanhando também seu trabalho e está sendo muito agradável bater esses papos com você, né? A gente tem interagido de uma forma muito promissora, frutífera, né? Então, eu acho isso muito bacana. Você sempre agrega e acrescenta muito também o assunto com as suas perguntas, com os seus comentários. Basicamente, eu sou psiquiatra, né? Eu já estou formada há mais de 30 anos. Fiz uma trajetória acadêmica, meu mestrado e doutorado na UFRJ. Do ponto de vista institucional, eu coordeno um serviço de psiquiatria forense criminal do Estado do Rio de Janeiro. Todos esses exames de sanidade mental, eles passam por mim, né? Eu faço a coordenação desse serviço. Também faço psiquiatria clínica, sou psicoterapeuta, tenho a minha clínica Meckler, que tem um grupo maravilhoso de profissionais psicólogos, psiquiatras, que nós trabalhamos no Rio e em São Paulo também. E aí eu não vou gastar a live inteira, porque um dos meus sintomas é se eu continuasse falando tudo que eu faço e as coisas que eu estou inserida, realmente eu tenho esse probleminha de ser workaholic, mas no bom sentido, porque eu tenho extremo prazer de estudar e de trabalhar, então ainda não consegui me curar disso, porque eu não quis me Eu sei curar bem o que é também, isso. sabe? Como ainda não quis me curar, ainda não consegui resolver essa questão. Mas, basicamente, também escrevi o livro Psicopatas do Cotidiano, que trata sobre os transtornos da personalidade e é sobre isso que tem sido as nossas lives, né? Basicamente isso.
Aliás, prof, até uma coisa que eu ia comentar é a própria questão de quem está acompanhando a gente ou quem quer acompanhar as lives desde o início, de comprarem o livro também e lerem o livro junto, sabe? Eu acho que seria uma experiência maravilhosa, porque nós teríamos aqui toda a contextualização do livro, né? E mais as perguntas extras, na verdade, que vem surgindo a partir disso, junto com esse material, né? Seria algo, eu acho que maravilhoso, assim, quase que uma videoaula sobre o próprio livro, né? Não, obrigada por falar isso. Na verdade, a edição impressa, eu acho que Portugal não, ainda tem. Mas no Brasil a gente já está esgotado. Mas tem Maravilha. a versão e-book direto, a Amazon vende. É só baixar. Hoje em dia todo mundo lê, né? Essas versões, eu acho que está muito familiarizado, né? Então no Sim, sim, e-book é tranquilo de achar, é só baixar, é bem tranquilo. sim. Maravilha, prof. Vamos introduzir o nosso assunto? Hoje a gente vai falar sobre os esquizotípicos e antissociais, é isso? Os nomes são esquisitos, né? Isso, exato. Esses nomes não são muito atraentes, eu acho. Mas, assim, basicamente, os esquizotípicos, a gente está completando a Grupo série que a A. gente desenvolveu do grupo A, né? São aqueles Uhum, mais estranhos, esquisitos, que tem alguma coisa do que a gente chama de um traço de psicoticismo. Eles não são exatamente psicóticos, esquizofrênicos, mas eles são pessoas que têm experiências muito incomuns, muito na fronteira entre a realidade e a fantasia. Então a gente vai ver agora o último da série. Depois é legal o pessoal pegar as outras duas aulas, que fica até mais tranquilo de entender perfeito, perfeito. essa sequência. Então, o esquizotípico foi o que faltou. Ele, assim como o esquizoide e paranoide, está no grupo das personalidades que são bastante introspectivas, que são solitárias, né? Essas pessoas. Uhum, Então, são pessoas que, no caso dos esquizotípicos, propriamente dito, eles vivem assim numa fronteira entre a fantasia e a realidade. Eles têm uma característica muito central e que a gente pode ver em filmes e pode ver por aí também, né? Que são pessoas muito excêntricas, excêntricas no comportamento, no gestual e na forma de vestir, assim, parecem completamente fora do comum, do que a gente está acostumado. Muitos também, eles acreditam que têm poderes especiais. Por exemplo, ver gente morta, nossa. é, é a questão da ler pensamento, uma coisa de ter telepatia, se acham extremamente sensitivos, capazes de perceber e terem, enfim, algumas explicações para questões assim muito ocultas, né? Então, são pessoas basicamente com essa característica e são pessoas assim que vivem muito sozinhos. Eles têm uma tendência a rechaçar a realidade e preferir mesmo viver no mundo paralelo deles, no mundo da fantasia. Então, isso também é uma característica que faz com que, como isso começa, em geral, os traços esquizotípicos, eles começam desde o início da adolescência, em geral são jovens solitários, que Nossa, eles, na muitas adolescência. vezes, eles se vestem de um jeito incomum, tem palavras assim, meio dialetos ou gestos que são completamente incomuns, e aí, consequentemente, eles também podem sofrer bullying. Então, eles já têm um sentimento de ansiedade, porque eles se sentem diferentes mesmo dos outros, como se eles não pertencessem a esse mundo. Então, já se sentem diferentes. E ainda por cima, eles também têm essa inadequação toda, e isso gera muita ansiedade e acabam sendo realmente vítimas também de discriminação, de preconceito e de bullying, que aumenta ainda mais essa sensação de serem estranhos, diferentes, esquisitos, né? Não, porque Então isso e até a gente percebe como pai, assim,
a própria questão daquela fase da adolescência, que é uma fase já fora de contexto, né? Eles não sabem se são adultos ou se são crianças, algumas vezes são adultos, outras crianças, e se vestem diferente, realmente tem um dialeto diferente. Mas pelo que a senhora está dizendo agora, eles têm essa questão ainda mais exacerbada no sentido do próprio adolescente perceber essa diferença. Então é uma diferença muito brusca, não é uma diferença própria da impulsividade da adolescência, ao qual ainda o nosso pré-frontal ainda não está totalmente interligado com o nosso sistema límbico e a gente se torna ainda extremamente emocional nessa fase. E fora toda a carga hormonal, né, que toma conta do corpo do adolescente, que já faz com que ele saia da curva, de certa forma. Mas pelo que você está dizendo agora, ele é algo que se sobressai, principalmente entre a própria tribo da adolescência. É isso, né? Exatamente. Você sabe que tem uma personagem, que tem também os filmes, né, que dão muitos exemplos sobre isso. Eu acho bem interessante. Para mim é bem mais difícil, por exemplo, falar de pacientes, né? Porque Claro, isso, por uma questão ética, é muito complicado. claro, Então, no claro, livro, eu não faço nenhuma descrição de paciente. Eu procuro falar sobre personagens de filmes, letras de músicas, alguns grupos que claro. eu entrei no Facebook. Incrivelmente, tinha grupo de esquizotípicos que se reúnem para desabafar suas experiências. Tem grupo de quase tudo, assim, na internet. E os esquizotípicos também estavam lá descrevendo essas experiências incomuns, né? Eles se entendem bem entre si porque isso é muito aceito, mas eles Sim. acham assim que o mundo, eles não têm como, não têm ferramenta para viver dentro do mundo. Eles realmente Nossa. não suportam viver na realidade. E tem aí, para ficar mais lúdico e também mais leve, tem uma personagem na saga Harry Potter, ela chama Luna Lovegood. É legal porque Uhum. quem tem a série puder pegar, e ela é descrita na série exatamente como uma pessoa que tem essa aura, assim, de birutice, né? Porque ela usa, assim, comparado com as outras crianças, ela tem, por exemplo, ela faz um colar de cervejas, ela conversa com os animais, ela conversa com as plantas, ela tem sempre a sensação de poder ler o pensamento das pessoas, de ter essa questão mais telepática. Então, ela é uma personagem interessante se alguém quiser ter essa referência de filmes para ver. Tem o Chapeleiro Maluco também, que da Alice Sim, no País das Maravilhas, é um outro sim. exemplo. Tem também Tem um do Jack Nicholson, não? Que a eu não eu me lembro qual é o nome esqueci. do filme, mas ele não pisa também nos frisos do chão, né? Ele é É, bem diferente, assim. bem diferente. E tem Ah, o Dom Quixote também, do Miguel Cervantes, é um exemplo disso, né? Porque ele cresceu numa família rica, lá toda direitinho, mas ele vivia dentro de romances de cavalaria. Até que ele perfeito. passou mesmo, né? Foi lá com Sancho Panza, né? Que todo mundo conhece, ele passou a A viver combater, isso. viver inteiramente isso, combater moinhos de ventos e enfim, também é um outro personagem muito interessante para esses casos. Então, E de muitos certa outros. forma, claro, então de certa forma são pessoas bem criativas também. Exatamente. Tanto o esquizoide como o esquizotípico está muito ligado essa questão desse estilo de personalidade com a criatividade. Isso é muito Uhum, interessante, porque é natural, né? Porque são pessoas muito voltadas para a fantasia, para esse uhum. mundo de dentro e que tem a ver com fantasia, é óbvio que naturalmente vão ser pessoas muito Claro. criativas, mas nem sempre por uma questão de insegurança, da ansiedade e de um sentimento de inadequação que acompanha essas pessoas, muitas vezes eles não conseguem colocar essa criatividade para fora também. Entendi. Então, isso também Perfeito. é muito interessante. Deixa eu ver que hoje eu peguei umas colinhas do meu livro
Então é isso, a pessoa se isola nesse mundo imaginário, né? E que vai reforçando essa ideia de excêntrico. Uma outra questão aqui que também eu separei, que é muito interessante, é que tem uma ideação paranoide. Para essas pessoas em geral, por exemplo, você vai dar um abraço, elas ficam super desconfiadas do abraço e às vezes Nossa. podem até reagir de maneira meio agressiva também. Nossa. Então é um outro aspecto assim bem interessante também. É bem esquizotípico mesmo. E aí tem também que muitos têm, então, essas experiências sobrenaturais, né, de ter sensação, não no sentido psicótico, sempre lembra aqui para o pessoal, né, não no sentido do esquizofrênico, do psicótico clássico, mas Aham. muitos têm realmente uma experiências assim de ter meio visão de alguma coisa, ou algumas alucinações, não é bem alucinação, mas ilusões, tanto visuais como auditivas. Tanto é que muitos também procuram determinados grupos que fazem rituais, por exemplo, com substâncias psicodélicas, porque a ideia é que isso amplia mais ainda essa percepção que eles já têm alterada, e isso aumenta mais ainda essa percepção. Me diz uma coisa, professora, eles têm uma tendência a se unirem, então, de certa forma, né, a se encontrarem. Porque alguém que vê um gnomo, por exemplo, tem a tendência a encontrar outra pessoa que também vê gnomos, não é isso? Boa. Com certeza, sim. Você pode ter, assim... É porque dá a impressão que a gente, quando fala, assim, tá colocando no pejorativo e com preconceito. Mas Sim. muitos são ligados, inclusive, até por serem muito supersticiosos e ter toda essa facilidade, né, pelo menos entre aspas, de ver coisas e coisas ocultas, muitos trabalham com astrologia, com, enfim, todas essas terapias alternativas. Mas veja só, não que eu sou super a favor de terapias alternativas, já fiz algumas, então eu não estou falando aqui com nenhum preconceito, mas a verdade é que esse estilo de personalidade às vezes vai para centros que agrupam pessoas assim, e eles se sentem Não, muito mais à claro. vontade com outros que falam a mesma língua, né? Não, e eu entendo porque quando eu falei da questão do gnomo, também não foi no sentido. É engraçado, mas não é no sentido pejorativo, porque eu tive uma pessoa que eu conheci e que certa vez, isso é um fato que aconteceu comigo. Eu estava sentado no sofá na sala da casa dela e ela me disse assim: espera um pouquinho, fica parado. Eu disse: o que que houve? Não, tem um gnomo no teu ombro. Aí eu disse: ok. Aí quando eu fui olhar, assim, deu, agora relaxa porque já foi embora. Me falou isso? Então, assim, né, é uma coisa que a gente respeita. Eu, ok, então foi embora, foi embora. Mas, assim, não é uma coisa comum de ver, né? Imagina você estar numa reunião de trabalho e disse, agora vamos parar. Deu, agora vocês podem continuar porque tinha um gnomo aqui. Quer dizer, não é uma coisa que se ouve todo dia. Essa é a questão, né? Exatamente. E é exatamente por isso que pessoas com esse estilo esquizotípico de personalidade não se encaixam em trabalhos formais, por exemplo. Vão ser Uhum. pessoas que ficam desencaixadas desse mundo mais enquadrado aí que a gente vive. Então vão ter estilos de vida extremamente assim, muito alternativos, né? Alguns conseguem se adaptar bem dentro desse estilo alternativo e outros não, até por serem muito discriminados nas suas famílias, no seu meio, eles acabam ficando mesmo isolados dentro de casa. E aí, certa vez, eu tive a oportunidade de entrar na casa de uma familiar, de uma amiga, tempos atrás, ela até já faleceu. E realmente, a casa, eu fiquei muito impressionada. Ela tinha, assim, 18 gatos, porque, assim como os esquizoides, existe uma predileção pela convivência com os bichos. Essa minha amiga também, professor. Ah, é? Tinha Então, muito cachorro, tinha muito gato e era a casa dos cachorros era junto, dormiam tudo na cama, no sofá. Era uma coisa de louco. exatamente. E até uma sensação mesmo de. A gente tem isso com o bichinho de estimação da gente, mas é uma Sim, sim. maior comunicação ainda.
com Ah, esses entendi. animaizinhos. E assim, me chamou a atenção, porque a casa, é porque tudo bem, né? Eu acho que é ótimo a gente ter um estilo pessoal, todo mundo tem seu jeito de decorar e tal, e eu sou muito aberta para Claro. fauna e flora humana, para todos os jeitos, mas é realmente alguma coisa que chama atenção, as cores, as disposições, muitos objetos, assim, desses objetozinhos de cristais e amuletos e todo tipo de... Então é interessante, porque assim, eu tenho cristal aqui na minha Claro, casa, eu claro, tenho claro, meus amuletinhos, eu tenho, não tô... Quer dizer, eu acho que isso é normal ter, mas assim, existe um claro. excesso, né? Desde o início a gente está falando que quando a gente fala do transtorno da personalidade, a gente está falando de uma maneira de ser na vida, de se comportar, de pensar, de sentir, que tem algo de excessivo com aquela característica Claro, e que claro, pode, com isso, prejudicar muito a interação social claro. com os outros, né? Então, o esquizotípico, ele Claro, sofre mais claro. do que o esquizoide, porque o esquizoide não está nem aí para o outro. Ele quer ficar no mundo dele e os outros que se afastem de preferência. O esquizotípico, não, ele até queria poder estar E ele mais faz isso para integrado. ajudar, e a gente percebe que ele faz para ajudar, né? Porque ele se Exatamente. interessa. Inclusive, professor, inclusive, a própria questão das teorias da conspiração, eu percebo que essas pessoas elas são muito favoráveis a isso. Tudo tem uma teoria da conspiração por trás, tudo foi criado, tudo foi desenvolvido, tudo existe, por exemplo, um ser astral, ou um alienígena, ou uma guerra intergaláctica isso pode acontecer também? Pode, tanto é que muitos até aderem a seitas, né? Na Hum, aula passada, a gente falou de uma pessoa com a característica mais paranoide que acabou se envolvendo lá, dizimando, lembra né? do Jim Jones, se Sim, envolveu sim, sim, sei lá, quase 1.000 pessoas se suicidaram por sim. embarcarem numa crença dessas. Então, são realmente pessoas que acabam frequentemente tendo uma tendência maior para participarem desse tipo de seitas, de grupos e para compartilhar justamente essas crenças em algo sobrenatural e às vezes bem diferente mesmo. E até no fundo não conseguem manter muito contato com a ciência de verdade, né? Porque a ciência muitas vezes contradiz esse tipo de percepção ou não, assim. Não, eu acho que há uma rejeição muito grande da ciência convencional Uhum. e aí muitos falam assim que justamente eles conseguem ir muito mais à frente do que a ciência, que é Sim, muito sim, devagar para eles e que eles já sim, têm acesso a um conhecimento que eles consideram uma ciência e sim. têm Que a ciência dos tratado sobre homens, a isso. ciência dos homens, né? Eu já ouvi falar esse termo. Tem tratados sobre isso, sobre ocultismo, sobre. Enfim, tem muitos que tratam desse assunto cientificamente, mas dentro de um modelo de ciência que não é o da ciência como a gente conhece, né? Com Entendi, outras entendi. metodologias e outro sistema de observação. Nossa, que maravilha. Então, é importante dizer, porque são pessoas que sofrem, fazem sofrer também e não tem muita noção. Por exemplo, essa inadequação, essa pessoa que eu falei que certa vez eu visitei, que ela já até falecida, ela saía, ela tinha assim, uma coleção de chapéus e ela Uhum. saía, e super exóticos. E todo dia ela saía assim com um chapéu completamente exótico por exemplo, em pleno verão do Rio de Janeiro, você sair com um chapéu de veludo vermelho, com meia, Fora de contexto. assim as combinações assim completamente. Eu acho até que assim um tanto disso seria muito legal que a gente tivesse mais, porque o mundo Claro, precisa claro, ficar menos convencional, o mundo claro. precisa ficar mais diferente, né? Só que assim, é um excesso muito grande, sabe? Que acaba gerando. Aí a pessoa não se dá conta de que ela estaria inadequada, ela não tem essa consciência, e ela vai para o meio das pessoas, aí todo mundo ri, faz chacota, olha Claro, estranho. claro, Aí a pessoa claro, se sente absolutamente inadequada, claro. ansiosa,
deprimida e aí fica cada vez com uma tendência a se isolar, querer interagir menos e sair menos. Claro. Que é a Ou questão do viver fugir, no próprio... Hã? que é a questão do fugir o normal, né? Daí foge o convencional, aí já contrasta, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo vai. Hoje em dia, inclusive, a moda ela fatura Claro, fugindo do convencional. Então, fugir do claro, claro, convencional é legal, né? Eu acho que a gente claro, precisa claro, cada vez mais não estar uniformizado, né? Tão claro. enquadrado. Mas, assim, no caso realmente da personalidade esquizotípica, isso vai num nível que atrapalha muito a vida dela. É porque você tem uma tendência a se vestir até conforme a sua própria personalidade, né? Conforme o seu próprio entendimento, o seu próprio bem-estar, como você se sente bem. Isso tende a manter um padrão, né? A gente vê, poxa, mas que pessoa chique, mas é porque ela está sempre bem vestida e ela gosta disso. Outras pessoas são mais despojadas, mas ela sempre mantém essa tendência, né? Não é um dia uma coisa, outro dia outra, outro dia outra, outro dia outra, né? Isso foge muito do padrão, né? É, mas assim, o que chama atenção também nesse padrão é que fica, por exemplo, se tá um dia mais calorento, a tendência é que a gente use, por exemplo, roupas Roupas mais mais leves. leves, Mas é claro. super estranho você ver alguém em pleno verão com uma roupa de lã, com chapéu, com meia. Entendi. Por exemplo, seria um exemplo Entendi. típico, né? Entendi. É, enfim, então são pessoas que chamam a atenção por essa diferença, que acham que têm realmente poderes sobrenaturais, se acham incompreendidas. Muitos que conseguem vão buscar grupos para poder viver onde eles sejam mais aceitos e possam até desenvolver trabalhos relacionados já com essas tendências, né, com essas características. E os que ficam no meio, digamos assim, dos, pelo menos, dessa normalidade da cidade, seja lá o que for, são extremamente solitários e sofredores. Sim, entendi. Não, e até para a gente reforçar, prof, e é bem importante reforçar esse tipo de comentário em todas as lives, é porque, assim, não é porque você acredita em vida fora da Terra que você tem um transtorno, né? Não é isso. É quando isso é exacerbado, ou quando você faz disso a sua crença pessoal, ou quando disso faz o seu movimento de vida, do tipo, eu acredito que em algum momento uma intervenção intergaláctica pode invadir a Terra e com isso eu me preparo, eu faço um bunker na minha casa, eu armazeno comida, aí sim há aí um problema, né? Que você não vive direito, você não consegue interagir com as pessoas por isso, você tenta convencer as pessoas de que isso vai acontecer, aí foge o padrão. Mas não é a questão de acreditar ou não acreditar, ou acreditar em vida após a morte, ou ter uma relação de alguém que possa ter se comunicado com alguém eventualmente. Não é esse o contexto, né? É como você disse lá na nosso primeiro vídeo. Todo mundo tem um pouco disso, né? O problema é quando isso atrapalha, o problema é quando isso te afasta ou quando isso faz as pessoas sofrerem, né? Exatamente, você explicou muito bem, professor Alexandre. Eu acho que é exatamente um excelente resumo do que a gente vem conversando. Então, ter um bocadinho dessas coisas todas que a gente conversa aqui faz parte do campo da normalidade. Até melhor que a gente Claro, tenha mesmo. Quanto mais a gente claro, tiver, claro, mais rica é a nossa vida. Né? claro, Eu acho que claro. viver só também no mundo real, concreto, não ter sabe, esse acesso à fantasia, à imaginação, é uma vida muito pobre. É Agora, claro. quando muito excessivo, isso pode realmente dificultar a sua interação com as outras pessoas. E aí dificultar tudo, né? Porque o mundo ele não é feito para o diferente. O mundo Claro, exige que todo mundo seja mais ou menos igual. Isso é um claro. grande problema, né? Então, o esquizotípico vai sofrer muito porque a sociedade vai rechaçar, vai ridicularizar, Mas se a gente inevitavelmente. for, mas se a gente for perceber, em todo o mundo, todo o reino animal, a coisa funciona dessa forma, né? Aquele animal que é mais fora de contexto, ele tende a ser afastado, né? E o ser humano também sempre foi assim.
Se a gente for estudar antropologia aí de 200 mil anos atrás, daquele mundo mais paleolítico, daquele mundo da idade da pedra, quer dizer, as sociedades elas eram muito parecidas. Aquela pessoa que não era contributiva, ela não era tão necessária, ela já era excluída por consequência. Então, quer dizer, a questão de fazer parte de um determinado grupo ou de fazer parte de uma determinada sociedade, ela era você se parecer com essa sociedade. Em momentos de muita dificuldade, é todo mundo igual, a gente percebe isso, né? Todo mundo é muito igual. O que é o igual? O igual é todo mundo vivendo a mesma situação, tentando pensar no sucesso daquela sociedade. Então, quando você percebe indivíduos muito deslocados, indivíduos muito diferentes, com contrastes muito diferentes, eles são necessariamente mais observados, né? Até para a própria sociedade julgar de alguma forma, e eu não estou falando julgar de uma maneira pejorativa, mas de uma maneira até por uma questão de sobrevivência, o quanto útil aquele indivíduo é para aquele grupo, né? Então, assim, se você é diferente, mas você é útil, você tem um destaque de sucesso. E a gente percebe que todo mundo que tem muito sucesso, ele tem umas diferenças meio grandes em relação às outras pessoas, né? E aquelas pessoas que são deslocadas e não têm sucesso, é porque elas são diferentes e elas não são, de certa forma, alocadas de uma maneira social tão contributiva, né? Mas não, de novo, não de uma maneira pejorativa, mas de uma maneira mesmo de seleção natural, né? Se você não contribui, essa sociedade, ela se sentiria, você seria um fardo para essa sociedade, de certa forma, né? Porque É, em momentos de dificuldade... mas assim, eu acho que quanto mais a gente respeita as diferenças, e eu acho que aí do ponto de vista evolutivo, a gente tem milhões, né? Já tem muitos milhares de anos que Sim, nós estamos efetivamente evoluindo e já migrando. A gente tem esse componente instintivo, mais animal, obviamente isso é sim, muito presente, mas a sim. gente também, cada vez mais, eu acho, as gerações que estão chegando aí, a gente percebe isso. A gente também tem poder, né, de ter uma maior consciência sobre a Certamente. gente enquanto Claro, autoobservação e também de poder olhar melhor o que está em volta da gente, a nossa claro, interação também, né, claro. da gente, do jeito que a gente é, com o mundo de fora. Então, acho que quanto mais a gente evolui nesse sentido, mais a gente pode ver a diferença, mas no sentido de respeitar, de entender que isso faz parte do todo e que pode ser Claro. assimilado, que às vezes essas pessoas não vão poder ter nenhuma troca com o mundo, porque elas são tão rechaçadas que elas não têm nem oportunidade de poder, de alguma maneira, dar contribuição. E às vezes são pessoas, assim, por serem muito sensitivas, se você atravessa a barreira, podem ser muito acolhedoras, muito carinhosas, Claro, são certamente, defensores de certamente. animais, muitas vezes, super acolhedores de animais. Então, às vezes, não são funções que, dentro do modelo da sociedade de consumo, seriam as funções que a gente exige, que a gente espera. Mas dentro de Claro, uma outra forma de pensar o mundo, no todo, no planeta, podem ser pessoas excepcionalmente interessantes para estar aqui também. Elas não precisam ser excluídas e nem claro, exterminadas, né? Pela claro, seleção claro, natural. Então, eu acho que a claro, gente tem esse claro. papel de ajudar. Desmistificar, claro, Exatamente. claro, claro. Não, e até mostrar que existe o lado positivo em todas, que a gente veio mostrando também, de certa forma, né? A gente até falou sobre psicopatia, a gente vai trazer a psicopatia mais tarde, mas o próprio psicopata, ele tem um lado que é positivo, né? Que é a própria, que é até valorizado pelo mercado financeiro, pelas grandes empresas, né? Então a gente vai chegar nesse ponto lá na frente, mas existe em todo tipo de personalidade um ponto positivo também, um ponto contributivo também, que é valorizado, e até por isso que existem, né, as diversas personalidades. Caso fosse algo estritamente como eu falei, caso fosse estritamente seleção natural, existia um tipo único de pessoas, né? E é exatamente, é interessante isso, né? Porque tem determinadas épocas do mundo que um tipo vai servir muito mais, né, do que um Claro, outro tipo, por exemplo, claro, né? claro, Esses claro, predadores já tiveram lá a sua função, né? Na época que o claro, mundo, de alguma maneira, necessitava de um estilo mais predador, mas não seria claro.
o caso hoje, né? Assim como, por exemplo, hoje é extremamente valorizado a pessoa perfeccionista, metódica, que ela vai funcionar muito melhor, em geral, socialmente para as empresas, para a Claro, produtividade, ou os claro, narcisistas mesmo, né? Que estão sempre tentando se destacar claro, e serem os melhores. Então, isso pode ser valorizado. Né? claro. Ou as pessoas que querem aparecer demais, que a gente vai ver depois, os histriônicos Uhum, também. Isso vai uhum, depender da etapa do mundo. Sei lá, se o mundo. Vai que o mundo entra numa nova era aí, que todo mundo claro. fala, né, dessa nova era de aquário, vai que muda tudo e quem sabe os esquizotípicos não vão estar com tudo nesse momento, né? Não, e o encanto é esse, né, professora? Eu amo esse assunto exatamente por isso, porque valorizar essas pessoas também é importante, porque se você tem uma personalidade X e você entra em contato com alguém da personalidade Y, você aprende tanta coisa de mundos que você não participa. E você só evolui quando você participa de mundos que você não é acostumado ou que você não estaria se alguém não te levasse, né? É, exatamente. Gente, é tão interessante essa coisa da live, porque eu estou vendo aqui tantos amigos queridos que entraram, que dava vontade de estar assim numa live de grupo, porque são pessoas brilhantes que estão aqui, professores e tal, que eu tenho certeza que também poderiam contribuir muito, mas podem falar também, fazer uns comentários, viu, gente? Prof, o nosso Super próximo feliz. projeto a gente vai montar um webinar com mais pessoas. Ah, então, bom, Aí eu vai ser lindo. tenho esse probleminha porque eu adoro essa interação e adoro ouvir mais pessoas. Eu tenho além de ser workaholic, eu tenho esse outro probleminha também. Vamos organizar isso. Vamos passar para os antissociais, professora? Grupo B? Vamos. Esses Vamos fazem lá. sucesso, né? Os antissociais fazem sucesso nos filmes, nas séries, estão aí presentes nos serial killers, né? Nesses criminosos assim capazes de qualquer coisa, né? Eu até quando descrevo no livro eu digo, eu começo com uma frase: os fins justificam os meios, né? É uma Uhum, uhum. até pegando aqui, mas basicamente eu até começo isso interessante, eu acho de uma maneira interessante, aqui que eu digo que são parasitas predadores, né? Que eles gostam de levar vantagem em tudo. Então, como não tem sentimento de culpa, eles vão seduzindo, mentindo, abusando, manipulando, agridem e transgridem com a maior facilidade, né? Um Enfim, psicopata é um antissocial ou um antissocial é um então, psicopata? para entender, o psicopata, ele então, embora a classificação internacional de doenças e a classificação também da Associação Psiquiátrica Americana não considerem psicopatia uma categoria diagnóstica nosológica, o termo Ok. psicopatia ele é usado em ambiente forense. Tá? É um Ah, termo ok. que foi cunhado pelo psicólogo canadense Robert Hare Ok. na década de 90 e é para falar do quê? Desses transtornos, justamente que a gente vai ver agora, de personalidade antissocial, mas extremamente graves e que Ok. frequentemente estão envolvidos em atividade criminosa e com a reincidência criminal também. Tá? Ok. Então, esse seria o conceito que a gente tem na linguagem comum de psicopatia, que sempre bom lembrar, psicopatia não é psicose, e não é doença mental, é uma perturbação mental, mas que não altera o juízo de realidade. A pessoa não está psicótica, ela não fica Sim. com delírios, alucinações, ela pode estar aí circulando normalmente. Então, ela tem traços comportamentais, a maneira dela de se comportar, de pensar, de sentir, é que é muito característico. E, em geral, são pessoas que fazem muito outras pessoas sofrerem, E tá? até muito pelo contrário, né? Elas são muito mais racionais que a normalidade das pessoas, né? Até a gente andou conversando, acho que foi naquela primeira live que a gente fez, foi antes Isso, até da sequência, você lembra? Foi até um papo isso. interessante que a gente Sim, teve, sim, sim. porque como são pessoas que frequentemente não têm empatia,
carecem de empatia, que é a empatia, essa capacidade da gente poder ter uma percepção, né, de como o outro pode estar se sentindo. Sim, Né? sim. E eu acho até que não é que eles não percebam o que você está sentindo, porque eles gostam tanto de ver uma pessoa sofrendo, que eles conseguem ver que a pessoa está sofrendo. Mas é se importar com o que o outro está sentindo. Né? Entendi. Acho que a gente pode deslocar, Entendi. não é que não, a pessoa não tem a percepção. Muitos até têm, mas elas não têm, assim, tem uma desconsideração absoluta pelo sentimento, pela emoção, pela questão do outro. É uma É mesmo, desconsideração. Uma é mesmo desconsideração com o outro. aquela empatia contributiva, é algo que eu tenho empatia com você para tentar ajudar ou para tentar. Não, essa não existe, né? Não, essa não existe. Quer dizer, é mínima, né? Quanto mais Sim, 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 grave sim. a psicopatia, Entendi. eu acho que mais certamente grave vai ser essa questão proporcional da falta de empatia. Então, assim, a Entendi. pessoa não tem sentimento de culpa, ela não tem remorso, ela tem uma desconsideração muito grande pelo outro. O outro, na verdade, é uma coisa que está ali para ela tirar vantagem, para ela Entendi. usar e abusar. Ela está interessada, ela é egocêntrica demais, ela quer ter o prazer dela, é o alvo dela, é o predador típico, porque ele está interessado na caça. Pode não ser necessariamente para matar, para roubar, um crime que está tipificado no Código Penal, mas pode ser para realmente ter aquele prazer de desqualificar, de De vencer rebaixar. e realmente muitos, inclusive, são parasitas. Eles são predadores, mas podem ter um estilo de vida parasítico, que vão se aproveitando, se hospedando nas pessoas e situações para poder obter vantagens, para conseguir coisas. Então, o conceito que as pessoas costumam usar, eu tenho um amigo, ou meu namorado, ou a minha namorada é antissocial. Não é esse antissocial, Não, né? As pessoas não, usam errado o termo. Isso não. também é bom de falar, É, porque como as pessoas usam os termos errados, né? É, não, nesse caso, quando a pessoa diz, ai, meu namorado, sei lá, que ele é muito Ele é antissocial, esquizoide, de é repente. esquizoide, porque ele não gosta de interagir, não gosta muito de gente, não quer sair com os amigos da pessoa, não quer Claro, conhecer gente nova, ele quer ficar ali claro, solitário na dele, no máximo com a namorada, digamos assim. claro, E claro. aí, isso seria um estilo esquizoide. Mas o antissocial aqui é no sentido daquele estilo que tem traço mesmo de prazer com a transgressão, Claro. com a manipulação, com a sedução, com a mentira. É no É, sentido literal de depreciar a sociedade. é, exatamente. Eles Entendi, têm leis próprias, né? Na verdade, entendi. sim, a lei é a lei que eles fazem. Então, eles conhecem a lei de fora. Tanto é que eles são responsáveis. Acho que a grande, imensa maioria, pelo menos na minha experiência também como psiquiatra forense, eles são responsáveis pelo que fazem. Porém, né, são pessoas que têm um jeito próprio de encarar o mundo com as suas leis próprias Sim. e não Tem se um submetem filme. à autoridade nem aquilo que deveria ser feito. Então, Sim. na verdade, eles são o contrário das pessoas que já também isso também é um problema, né? Porque para eles só vale, não tem a repressão, só vale o que eles querem, o desejo deles e o prazer deles. E já Uhum. a gente no extremo oposto vê pessoas também às vezes excessivamente reprimidas, dependentes o tempo todo da aceitação do outro, do julgamento do outro e que também vivem aprisionadas, enquadradas e pelo meio social e também não conseguem dar vazão a nada. O ideal é sempre um meio do caminho, né? Uhum. Que a gente possa valorizar o outro, respeitar o outro, mas também valorizar os nossos desejos, os nossos instintos também. Agora, professora, vê se faz sentido essa pergunta. Do grupo B para o grupo A, a gente já começa a perceber que o grupo B eles têm uma condição genética para isso, né? Ao grupo A não. Não, não, tanto, veja só, o grupo A também tem. Também tem.
Olha só. Todos eles têm componente também genético, hereditário, que vem, é aquilo que a gente sempre fala, né? Do temperamento, daquilo que vem de Uhum. fábrica com a gente. Então, todos têm uma questão genética, e aí a gente vai ter o ambiente, e que eu sou uma super. Eu acredito muito na força do ambiente, estimulando as melhores tendências e minorando os efeitos nocivos das piores tendências. Então, eu sempre sou Entendi. uma entusiasta do que o ambiente pode fazer com aquilo que vem de fábrica. Que é a questão do psicopata que é criado em uma família feliz, em uma família que tem condições amorosas, e aquele psicopata que passa por problemas, né? Então a gente vê as histórias, por exemplo, dos serial killers, todos tiveram claro, salvo algumas exceções mais graves, assim, mas quase todos tiveram uma infância perturbada, abusos, né? E isso acaba catalisando esse problema, né? Enquanto que outros, o próprio Hare, né? Ele fez a própria ressonância dele e ele percebeu que ele tinha uma ativação mínima da amígdala. E, consequentemente, ele chegou à conclusão de que ele tem tendências psicopáticas. Mas como ele foi criado numa família amorosa, e, enfim, né, ele acabou não desenvolvendo isso, mas ele até abriu algumas reflexões sobre isso, das próprias relações emocionais, sentimento de culpa, que ele tem isso bem minimizado em cima dele, né? Só que ele voltou isso à ciência. Então, assim, ele teve bastante sucesso e ele é um grande autor dentro dessa linha, né? É Mas ele interessante. fala, ele relata que tem tendências psicopáticas, né? Isso é muito interessante, né? Dizem assim, esses serial killers, pelo menos nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa em presídios americanos, já foi feita muita pesquisa disso, desde a década de Uhum. 80. Falam que muitos na infância têm história, isso é uma coisa importante, de maus tratos a animais. Sim, sim. Que é a tríade, né? É a tríade, a tríade, a enurese noturna, maus tratos a animais E Botafogo. botar fogo, né, Pirotecnia. nas coisas. Então, existe Isso. já algumas características que são sinal de alarme na Uhum. infância, mas nem sempre, sabe? Às vezes a gente Claro, vê claro. histórias que, mesmo num ambiente aparentemente favorável, apareceram assassinos assim e criminosos assim terríveis, né? Então Claro, claro. isso pode acontecer, mas vai saber às vezes direito o que aconteceu ali mesmo, né? Muitos foram abusados na Sim, infância, sofreram abuso sexual, sim, inclusive, sim, sim, sim. principalmente criminosos sexuais, Sim, homicidas sexuais. Tem muita história de maus tratos sim, a animais e abuso, história também de abuso e de maus tratos, de sim, abuso sim, sexual também na infância. sim, Isso sim, também sim. é importante. Então, acaba que a gente sempre fala de filme, né? Um filme que eu recomendo para o pessoal ver, assim, que é um antissocial, é um filme chamado, que eu adorei, vi anos atrás, chamado Grandes Olhos. Grandes olhos, isso eu não vi ainda. Nossa, eu Vale vou muito a pena você pegar para anotar aqui. ver, porque depois a gente vai para o grupo C, né? E a gente vai ver também as personalidades dependentes. E é a história Aham. assim de uma grande pintora americana, isso é uma história verdadeira mesmo, e que ela pintava, todo o trabalho dela era meio com crianças, mas com grandes olhos. Uhum. E ela casou com um típico antissocial. É muito legal o filme, porque ela era toda dependente, assim, frágil, que precisava o tempo todo do domínio da outra pessoa e não acreditava que pudesse fazer absolutamente nada sem a proteção, sem Sim, o domínio do outro. Ele passou sim. 10 anos vendendo os quadros dela com a assinatura dele. Ela pintava Nossa. escondido e ele assinava. Depois ela conseguiu se libertar. É uma história. Ah, estou dando spoiler. Desculpa, pessoal, que vai ver o filme, mas é um filme bem interessante para você ver um estilo antissocial, uma personalidade antissocial. Tem um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin. É super bom também para. Nossa, esse é incrível também, né? Que o É menino bem também é legal. criado numa família amorosa e tal, e É ele bem não legal. consegue reagir, né? Ele não É. consegue superar isso.
e ele causa transtornos complicados, né? É bem bom esse filme também. Ah. Então, a gente, assim, nesse caso do antissocial, a gente vê também que eles, em geral, têm características que a gente vai ver, acho que na próxima live, né? Eu acho que já são os narcisistas na próxima. O próximo é o borderline e o histriônico. Ah, tá. Mas às vezes vão se misturando. Essas Sim, sim. características do grupo B, uma pessoa, é difícil você ter um tipo, digamos assim, entre aspas, puro, né? Um tipo só. Em geral, a gente vai ver características de uma personalidade misturadas com a da outra personalidade. Mas são pessoas aí que estão no nosso meio social, muitas vezes são chefes super abusadores, são pessoas extremamente abusadoras e que podem até não cometer crimes os tipificados no Código Penal, mas eles podem fazer muito mal mesmo a quem está perto. Podem ser devastadores, assim, do ponto de vista do que podem promover em termos de nocividade no contato com uma outra pessoa. Porque dá para entender, né? Se a pessoa Claro. coisifica o outro, se ela só está interessada no que é bom para ela, vai utilizar o outro a serviço o tempo todo de si mesma, né? Tem uma tendência, né? Vai fazer isso de maneira sedutora, manipuladora, não sente culpa, não sente Sim, 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 remorso. sim, sim. Imagina como pode ser um relacionamento com alguém assim. Um relacionamento abusivo. Eu gosto muito desse assunto porque as pessoas hoje querem muita informação sobre relacionamentos abusivos de todo tipo. As pessoas despertaram para esse campo, finalmente, porque tem pessoas que estão trancafiadas em celas, que não são celas concretas, mas Sim, são sim. celas de uma outra forma, né? Porque, enfim. Professor, assim, diferente dos três primeiros que a gente viu do grupo A, o antissocial, de alguma forma, ele atrai as pessoas, né? Porque veja só, se você usa o instrumento da sedução, né? Você começa assim a seduzir, mentir, manipular. Essa tríade é uma tríade que, quando você é bom nisso, bom na sedução, na manipulação e na manipulação, você vai poder atrair. Você pode falar Ah, qualquer coisa. E muitos são. Aí entra naquilo que você falou, professor Alexandre, que eu até fugi um pouquinho disso, na questão da racionalidade. Se a uhum. pessoa despreza o outro e ela é mais fria, né? Ela é fria, então, consequentemente, ela é mais racional, porque as emoções Claro, da gente ajudam muito a gente a viver, né? Imagina a claro, gente claro, viver sem emoção. Eu acho uma condenação viver sem emoção, claro, seria estar claro, amputado, né? claro, Mas para essas claro. pessoas, assim, Isso é a uma vantagem. baixa. Porque às vezes também excesso de emoções atrapalham muito a vida das Claro, pessoas, claro, né? claro, Ai, tô claro. vendo aqui as pessoas entrando, a Meet. É tão bacana isso da live que você vai vendo. A gente tem que É, fazer o esquema webinar depois para poder vamos interagir com essas combinar. pessoas bacanas. Mas, Vamos. basicamente, a pessoa sendo mais fria e tendo menos emoções, ela vai ser mais racional e vai ficar ali Claro. planejando e projetando tudo muito melhor. Não, e ela consegue roteirizar um tipo de comportamento, né? Eu vou fazer isso Exatamente. porque mais tarde ela vai ceder, porque você quase sempre cede por uma relação emocional, né? Caso contrário, se você não tem o que perder emocionalmente, você pode levar uma situação até a eternidade. Exatamente. Né? A gente Exatamente. viu, tem uma série muito bacana que chama Dupla Identidade, que ela foi baseada um pouquinho dentro do caso do próprio Ted Bundy, né? E, inclusive foi escrita pela Glória Pérez, com o Bruno Galhaço. Maravilhosa série também, mostra esse enredo assim, de uma forma muito clara, né? Da entrada dele, do psicopata, entre a maneira como ele se socializa, como ele compreende a socialização e como ele entra na confiança das pessoas, né? Ele se torna humilde quando ele precisa, ao mesmo tempo que ele se transforma quando ele não precisa, ele seduz
e aí depois ele trabalha e manipula o sentimento, ele passa a culpa, ele assume a culpa, né? Então, assim, é impressionante como ele joga com as relações emocionais. Então, o que dá para se perceber é que ele entende a emoção. Ele compreende como funciona a emoção, só que ele joga como se fosse peças de um tabuleiro, né? Isso aqui é incrível. É impressionante a capacidade da premeditação. A própria Glória Pérez, assim, que é uma super estudiosa hoje disso, e Sim, ela sim, que ela foi, passou por aquele ela problema passou com a por uma filha. situação terrível com a Sim, filha, que foi sim. justamente vítima de uma De coisa um psicopata, claro. E de dois, horrorosa, de né? exatamente, dois psicopatas. É, é. E terrível. Isso faz a gente pensar em tudo. E faz a gente querer trabalhar muito com esse tema para poder É maravilhoso. informar. Tem uma questão psicopedagógica. A gente precisa informar as pessoas precisam ter o sinal de alerta para não É. caírem nessas gaiolas perigosíssimas, invisíveis muitas vezes. Então, as pessoas precisam estar atentas, porque para cada predador tem N presas, né? Então, o ideal que eu tento ajudar já há muitos anos, e acho que a Glória Pérez também, é ajudar pessoas a não serem presas dessas pessoas. E tem Vítimas, sim, questões sim. interessantíssimas que vão passar também sobre responsabilidade penal, se essas pessoas têm a responsabilidade pelo que fazem, e eu tenho digamos assim, uma convicção, até que alguma coisa me mostre o contrário, pelo menos eu tenho hoje essa convicção de que são responsáveis, que mesmo uma alteração cerebral, não sei o quê, ainda assim, para você poder romper completamente com o livre-arbítrio de uma pessoa, precisa muito, né? Uhum, Porque por que a uhum, pessoa vai cometer um ato tão cruel com uma pessoa e não está cometendo com todas que estão ali no entorno? É uhum, tão uhum, seletivo. Então, tem N uhum. questões que precisam ser levantadas, discutidas. Esse é um assunto bastante interessante que nós vamos continuar falando, que quando a gente agora for falar do grupo B, o tempo todo a gente vai voltar no antissocial, a gente vai ficar no grupo B, a gente vai ficar movimentando isso tudo. O legal, depois de um esquema, quando a gente tiver a oportunidade de fazer webinar, é que a gente Uhum. também pode levar projeções, né? A gente pode juntar, então, fazer alguns gráficos, projeções, inclusive trechos de filmes, trechos de Claro, personagens, e aí claro, pode ficar claro, uma coisa muito mais assim. Didática e mais leve até para as pessoas, porque não é claro, exatamente claro, um assunto meio pesado, claro, claro. mas pode ficar mais leve também. Não, e até é tão interessante esse tópico que a gente reservou a última live para falar mesmo sobre a psicopatia. Né? É, Então, assim, é, eu já estou levantando várias questões a respeito disso, várias questões que até eu tenho dúvidas a respeito disso, por mais que eu estude esse assunto bastante, a gente já fez uma live sobre psicopatas, né? Mas sempre vai ter assuntos novos sobre isso. E por que é importante que as pessoas conheçam? Para que elas desmistifiquem isso, porque assim, não é só em filme que existe, é sempre. Você certamente vai sair na rua e vai encontrar alguém que tem um perfil mais leve ou mais pesado em relação a isso, porque são muitos, né? Então, é, assim, não é uma coisa que a gente só vê em filme, que aconteceu, é. lá, alguém invadiu uma escola, matou todo mundo. Não, são pessoas que têm isso, mas de uma maneira mais leve, mas que trazem prejuízo, né? Exatamente. Foi ótima essa tua ideia da gente falar É, só sobre psicopatia no final, é. para entender esse Prof, espectro, né? E prof, só muitas te vezes. interrompendo. A gente tem 10 segundos, a gente vai fechar essa aqui e a gente vai abrir a outra para a gente terminar esse assunto e falar sobre as questões, pode ser? Então, assim, a gente fecha o antissocial, pode ser? E aí depois eu tento fazer algumas perguntas aqui, a gente vai até onde a senhora puder e aí a gente encerra, pode ser? Não, claro. Mas eu acho que Tá. assim, o antissocial, eu acho que a gente já passeou bem por Isso. ele. E Isso. voltar em antissocial quando a gente falar de psicopata, porque os antissociais Boa. mais graves são justamente psicopatas, então a gente vai ter um momento só de psicopatia e Maravilha. aí vamos pegar bem isso, né? A gente podia ir para as Maravilha. questões. Tá.
vamos ver. Eu vou colocar aqui algumas que eu já anotei, tá? Por que que mesmo sendo construídos iguais, eu digo anatomicamente, o nosso cérebro sendo anatomicamente iguais, nós temos padrões de personalidades tão diferentes? Por que que nós temos Porque, tantas personalidades diferentes? porque a gente é um ser que vive dentro de um social, ou seja, Ok. dentro de um meio ambiente e dentro de uma cultura. E o poder do meio ambiente, da cultura, para ir pegando essa massinha que vem, que é esse cérebro da gente, e de fazer as coisas irem mais para um lado e mais para o outro, é muito grande. Então, tem pessoas também, a gente tem que entender isso, que vivem como se tivessem. Existe um nível. Eu estava lendo agora, meu sobrinho me deu um livro super interessante para ler. Eu não tinha noção da quantidade de pessoas no mundo, bilhões, que ganham até, sei lá, $2 ou $5 por dia, assim. Mas são bilhões. O que a gente vive, essa realidade daqui, da gente estar conversando com não sei o quê, é uma realidade no mundo muito pequena. Então a gente Sim. está falando assim de um mundo díspare e ambientes absolutamente diferentes e culturas muito diferentes. E isso vai, obviamente, ter um efeito muito grande nessa parte biológica da gente. Não, e até eu puxei essa informação porque também muito me perguntam sobre isso, né? Porque anatomicamente nós somos iguais, nós temos as mesmas peças, né? E como a gente consegue ser tão diferente? E aí eu respondo exatamente com isso. Nós somos muito iguais em certas pré-programações, nas programações mais profundas, né, do nosso ser. Nós somos muito parecidos, a gente reage das mesmas formas, mas a construção faz com que, quando a gente traga isso a um âmbito límbico e um âmbito racional, a gente já tem, a partir de vivências diferentes, mobilidades comportamentais diferentes. E isso é normal. Por isso que eu digo, nós somos tão iguais, mas tão diferentes ao mesmo tempo. Né? Exatamente por isso. Exatamente. Que unindo a questão da própria psicologia com a neurociência, é a plasticidade da neurociência, mas a interpretação dos fatos e dos estímulos pela psicologia, né? Exato, Isso é que é lindo. exatamente. É mesmo. Vamos lá. Uh, eu não sei, eu não sei se essa pergunta faz sentido, tá? As personalidades nasceram junto com a evolução humana, a gente foi evoluindo, a gente percebe tipos de personalidade em não humanos? Eu acho que tem pesquisas sobre isso. Você está falando em não humanos. Em primatas Eu acho. superiores, vamos dizer. Eu acho que tem pesquisas sobre isso. Eu acho que, pelo menos em não humanos, o que a gente percebe hoje é que o biológico vai falar muito alto, mas a gente vê, o estudo é muito interessante, né, do mundo animal, por exemplo, porque Sim, tem comportamentos muito interessantes, muito padronizados até, e dentro da espécie, né, dentro, diferente de espécie para espécie, dentro da própria espécie. E as sim. emoções, né? Que eu acho que são muito desvalorizadas as emoções dos não humanos. Mas os não humanos também interagem com o ambiente, também têm respostas emocionais e, enfim, a gente tem muita investigação sobre isso, mas é como eles não falam, ainda é Claro, muito difícil para a gente investigar a questão da personalidade, pela claro. questão de não ser uma coisa que a gente não tem acesso à fala, mas mais ao comportamento, né? Então, É, a gente. sim, eu tento responder isso quando me perguntam, né? Eu tô lhe fazendo essas perguntas porque também são coisas que me perguntam, né? Eu respondo assim: todo pitbull é um cachorro assassino? Não. Então, Não. alguns são extremamente carinhosos e outros são assassinos. Então, quer dizer, a gente pode dizer que um pitbull, um tipo de pitbull, foi criado de uma maneira ao qual ele pode ser um psicopata e o outro não. Então, É, assim, né, eu acho que também depende muito do ambiente, né? Então, é, a gente percebe isso até em criança, né? Toda é, criança é boa, mas tem crianças que são mais mazinhas, então é, tem crianças que são mais boazinhas. é, Agora, isso também depende, eu acho que o ambiente é o fator
primordial, né? Eu acho que É, retrata a maioria desses casos também, né? eu acho que sim, concordo com você, professor. É. Bom, a personalidade modula o comportamento? A personalidade é porque assim, a gente não sabe quem nasceu primeiro, mas é claro que eu não sei se o comportamento vai, mas na verdade modula assim, um tipo de personalidade com tendências, né? Tanto dessa combinação, como a gente viu, a gente pode repetir até na aula que vem, dessa combinação do que vem herdado com o ambiente, que é o caráter, né, que vai sendo desenvolvido, vai formar finalmente a personalidade. E as personalidades têm um jeito, todos nós temos, né? A Aham. minha personalidade faz com que eu tenha um determinado jeito de me comportar, né? Claro. Então, certamente modula, mas o meu comportamento também vai modulando a minha personalidade. Eu posso mudar meu comportamento também. Se eu Ah, tiver consciência de algumas coisas e achar que tem algo que pode ser melhorado, eu posso também ir modificando meu jeito de ah. ser. É difícil, mas a gente consegue. E a gente poderia dizer, então, que dependendo do tipo de personalidade que você tem, você processa, ou você tem determinadas percepções de um meio de uma forma e, consequentemente, você reage a isso no seu comportamento. Faz sentido? Faz todo sentido. Hum, Se uma pessoa tem uma personalidade que é a característica central, como a gente viu na live passada, isso. é ser extremamente desconfiada, toda a percepção de mundo dela está ligada à desconfiança. Se E, uma pessoa tem consequentemente, a o comportamento dela é o personalidade, mais reativo, claro. se ela é muito egocêntrica, egoísta e não tem menor empatia e desconsidera o outro, a percepção do mundo vai ser alterada em função disso. Então, se ela é muito dependente, então é óbvio que a percepção, a gente não vê o mesmo mundo. A gente está aqui Perfeito. agora, nesse instante, nessa live, mas a gente está tendo uma percepção diferente. A realidade, para Perfeito. mim, não é a mesma para você. Perfeito. Porque eu respondo muito esse tipo de pergunta, né? Ah, professor, como é que a gente faz para mudar o comportamento de alguém? Aí eu digo, muda a sua percepção dessa pessoa em relação ao É, ambiente, né? é, é. Eu acho que é o pilar essencial, porque você é o que você percebe, né? Exatamente, exatamente. E aí existem várias ferramentas para a gente poder ajudar, Claro, mas claro. o problema só é a pessoa perceber que tem algo esquisito. É mais fácil a gente perceber, às vezes, que o mundo está esquisito, que o outro está esquisito, do que a Sim. gente Ah, perceber as nossas certamente. dificuldades, esquisitices, estranhezas. Então é preciso, de Certamente. alguma maneira, a gente ter humildade, no bom sentido, ter essa Claro, percepção, claro. pedir ajuda e encontrar aí. Aí tem muita ferramenta para ajudar. Claro. Essa é a segunda parte da resposta, né? Porque eu digo, você quer entrar num desafio de mudar o outro, sendo que mudar você mesmo já é tão difícil. É, Agora, como é que você quer mudar o outro, né? Então, assim, se preocupe em é, você é, mudar. Porque você também pode desviar de pessoas que você não é. gosta, que você ou de sentimentos que você é mais frágil, né? Então, se a gente se conhecer, já seria um grande trabalho, já seria um grande benefício à sociedade, eu acho, né? Com certeza. Eu acho que isso é elemento fundamental e é justamente onde a gente já tem, como você sempre diz, neuroevolutivamente, a gente está num momento muito bom para esse autoconhecimento. Acho que há 200 anos atrás era Nunca se impossível pensava você se nisso. perceber dentro daquele Sim, contexto da época e não existia ferramenta para isso. Mas hoje a gente já pode parar e pensar sobre sim. essas questões, com certeza. Bom, prof, não quero ocupar tanto o teu tempo, eu tenho só mais uma pergunta que nos chegou aqui pelo Instagram. Pode ser? Claro. Tá. Uma pessoa que é muito ignorante, vingativa e que gosta de ser o centro das atenções, se encaixaria em algum tipo de personalidade patológica? A pergunta é do Serginho Tanan via Instagram também. Então, é uma ótima pergunta. A gente precisa investigar algumas coisas. Se essa pessoa está assim só durante uma fase da vida, está acontecendo alguma coisa, ou se ela está assim já há muito tempo, desde sempre, esse é o padrão dela. Ela está sempre desse jeito. É... Aí, se realmente o padrão dela é esse, talvez se encaixe sim, o Serginho, Uhum. talvez se encaixe.
Prof, eu tinha mais uma aqui que me escapou, pode ser? Pode. Como Pode. é possível perceber nas crianças sinais desses transtornos? O que caracteriza, não, que características já chamariam a atenção para os tipos patológicos? A pergunta foi feita pela Análise Santos, pelo Instagram também. Então, hoje, falando especificamente do transtorno esquizoide do antissocial, né? Então, falando de hoje, todos eles vão ter características. Então, por exemplo, no esquizotípico, né? Esquizotípico que a gente falou, são crianças, em geral, muito solitárias, com, às vezes, baixo rendimento escolar e que têm um jeito já de se comportar, de um gestual, ou mesmo invenção de palavras, estão sempre no mundo da fantasia. Então, a gente já poderia, são mais solitárias e podem ser vítimas de bullying com muita facilidade. Então, são crianças que destoam muito do meio e elas ficam, assim, com uma ideia de serem crianças esquisitas, muito diferentes das demais. Os antissociais, por exemplo, já na infância ou na adolescência tem um outro distúrbio que é chamado, antes de você poder caracterizar transtorno de personalidade antissocial, que é o distúrbio de transtorno de conduta. Então, são crianças, muitas vezes, que você já percebe muita agressividade, maus tratos com animais, ou mesmo com os coleguinhas que gostam de fazer bullying, que fazem bullying com muita frequência, né? E que gostam, são extremamente desafiadores e gostam de transgredir. Muitos já se envolvem precocemente com álcool, drogas, coisas pesadas, entendeu? E são extremamente... mentem muito, já manipulam muito, então já seriam características que podem ser um sinal de alarme. Não dá para classificar ninguém, né? Que pode ser uma fase só, mas já são sinais de alarme. Tem um filme muito bacana que chama O Anjo Malvado, com Macaulay Culkin, e com aquele menino que fez o Senhor dos Anéis, né? Que é muito bacana também, que são duas crianças. E o Macaulay Culkin, ele tem uma personalidade antissocial desde muito criança, assim, né? É e muito aí legal. Muito bacana o filme. É por isso que a ideia, eu acho que vai ser bem bacana quando a gente fizer também um outro formato, que a gente pode pegar esses filmes e botar trechos e mostrar os personagens. Nossa, pode ficar super interessante, assim, bem didático. Pode ficar bem bacana. Professor Alexandre, vou ter que atender, socorro. Não. Vamos lá, vamos fechar, prof. Muito obrigado mesmo. Olha, por esse tempo extra que a gente teve para responder as perguntas. E a semana que vem a gente fala, deixa eu abrir aqui, sobre os borderline e os histriônicos, então. É isso, prof? E vai ter a ver com o que o Serginho perguntou também. A gente vai entrar ali. Bacana. Tá bom? Gente, muito obrigado por todo mundo que está aqui nos assistindo. Prof, muito obrigado novamente pelo teu tempo. Nossa, adorei. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.